Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: aspectos práticos da santidade. Ontem nós vimos 7 exemplos práticos para fugir de todo o caminho do pecado para vivermos em santidade. Então vimos 7 exemplos práticos no nosso primeiro tópico. Hoje nós vamos ver incentivos para viver em santidade. Efésios capítulo 5, do verso 5 a 14. O que Paulo quer mostrar para nós hoje? O apóstolo Paulo, ele avança no tratamento do comportamento cristão e acrescenta 4 poderosos incentivos para viver em santidade, para terem acesso ao reino de Cristo, para terem acesso ao reino de Deus. Então ele mostra para nós 4 verdades que temos na palavra de Deus, que nos incentiva a viver uma vida de santificação, buscando a santidade. Ou seja, primeiro, a certeza do julgamento. Segundo, o fruto da luz. Terceiro, a natureza da sabedoria. Quarto, a vida cheia do Espírito Santo. Por hoje nós vamos ficar apenas com a certeza do julgamento e o fruto da luz, para que possamos estar vigilantes com relação à volta de Cristo e vivendo, produzindo frutos da luz, produzindo frutos que glorifiquem e exaltem o nome do nosso Senhor. Então, primeiramente, nós vamos ver a certeza do julgamento. Efésios capítulo 5, do verso 5 a 7. O texto diz: sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Efésios capítulo 5, do verso 5 ao verso 7. Paulo está falando à igreja em Éfeso o seguinte: olha, vocês não podem viver uma vida de conformidade com os pecadores, ou seja, incontinente, impuro, avarento, idólatra. Por quê? Porque esses não têm herança no reino de Cristo e nem herança no reino de Deus. Aí ele aconselha: tenha sabedoria. Para quê? Para que ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Por essas coisas, por essas palavras vãs, por esses ensinamentos errados, vem a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Portanto, vocês não podem ser participantes com eles. Se vocês têm que viver uma vida separada, ou seja, santa, separada deles, do mundo, e viver para Deus, para a glória de Deus. Então, Paulo, ele vai mostrar para nós que nós fomos criados por Deus. E se fomos criados por Deus, nós fomos criados para glorificar e adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo. O corpo humano foi criado por Deus, pertence a Cristo e é habilitado pelo Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12 ao verso 20, mostra justamente isso. Essa é a razão dada para que os cristãos evitem a imoralidade. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então nós não fomos criados para a imoralidade, mas sim para glorificar a Deus com o nosso corpo. E isso fica bem claro em 1 Coríntios 6, do verso 12 ao verso 20. Só para termos noção, vamos ver o verso 19 e o verso 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então nós temos que usar de tudo do nosso corpo para glorificar ao Senhor. Pensamentos,
o que falamos, os nossos atos devem ser feitos para a glória de Deus. E segundo, viver seguros em Deus. Por quê? Porque Cristo pagou um alto preço por nós. Se Ele pagou um alto preço por nós, nós temos que ter esta segurança que pertencemos a Ele, porque fomos selados com o Espírito Santo. Ele é a garantia que somos e pertencemos a Deus. Paulo chama a atenção para os cristãos de Éfeso a viverem de modo digno de Cristo, a viverem em dignidade, pois os que vivem na imoralidade atraem sobre si a justa ira de Deus. Nós vamos ver o texto de Hebreus 13, 14 e Apocalipse 21, 8, que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, o autor aos Hebreus diz que feliz é todo aquele que mantém o seu casamento em honra. Por quê? Sem mácula. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então nós vemos que a condenação para aqueles que procuram viver em impureza no matrimônio ou em adultério no matrimônio será julgado. Por quê? Porque não é digno de honra. Mas aqueles que vivem seu casamento em honra a Deus e em honra ao seu cônjuge, bem como os leitos sem mácula, não há condenação. Apocalipse também fala, em capítulo 21, verso 8, que a condenação está sobre: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. Falo para você também, ao olhar Romanos capítulo 1, do verso 26 ao verso 32, que tem uma lista ali de imoralidade, que não herdarão o reino de Deus e não herdarão o reino de Cristo, porque vivem debaixo do pecado. Segundo, o fruto da luz. Efésios capítulo 5, verso de 8 a 14. As trevas, elas representam a ignorância a respeito de Deus e da sua palavra, o erro e o mal, ao passo que a luz representa a bondade, a verdade e a justiça, porque a luz aponta para a graça, o sacrifício de Cristo Jesus para todos aqueles que nele crê. Então Paulo, ele nos encoraja a produzir fruto da luz. Efésios capítulo 5, verso 8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então você vê, Paulo está dizendo que antes de Cristo nós vivíamos nas trevas e éramos trevas. Agora somos luz e temos que viver esta luz no Senhor e andarmos como filhos da luz. Os cristãos são luz no Senhor e devem andar como filhos da luz. E a prática desse andar na luz significa 3 coisas. Primeiro, produzir frutos da luz, ou seja, consiste em... Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Efésios capítulo 5, verso 9. Todo aquele que crê em Cristo crê na verdade, porque Ele é a verdade. E como Ele é a verdade e Ele é a luz dos homens, esta luz que habita em nós consiste em bondade, justiça e em verdade. E se a luz de Cristo habita em nós, como filhos da luz, nós temos que testemunhar sobre a bondade, sobre a justiça e sobre a verdade. Segundo, fazer sempre o que é agradável, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Efésios capítulo 5, verso 10. Terceiro,
não ser cúmplices das obras das trevas. Efésios capítulo 5, verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, fazer sempre o que é agradável a Deus. O cristão, ele tem por obrigação a palavra de Deus e pela fé em Cristo Jesus a praticar coisas agradáveis ao Senhor. Então, se nós temos que recursos, nós temos que fazer o bem a todas as pessoas, incondicionalmente. E também, nós não podemos ser cúmplices das obras daqueles que fazem coisas erradas, que vivem nas trevas. Pelo contrário, se eles vivem nas trevas, nós temos que levar a luz para tirá-los das trevas e reprovar as suas obras infrutíferas das trevas. O que o versículo 14 quer nos ensinar? O Efésios capítulo 5, verso 14 diz: pelo que diz Deus, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo iluminará. Paulo está dizendo para nós três coisas importantes para o ser humano não cristão e para os cristãos. Porque há momentos que cristãos também estão dormindo, estão deitados como mortos e precisam ser iluminados pela palavra e pelas verdades de Cristo. Ele ensina que o cristão não pode relaxar na vida cristã. Se os ímpios estão mortos nos seus delitos e pecados, os cristãos precisam estar acordados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro, que diz: nós somos propriedades de Cristo, selados pelo Espírito Santo, chamados das trevas para a maravilhosa luz, para proclamar esta maravilhosa luz, que é Cristo o Senhor. Então Paulo conclui convidando os homens a se voltarem para Deus usando três figuras, que são três verdades. Primeiro, acordar do sono. Há muitos que estão dormindo sem perceber o que está acontecendo ao seu redor. Estão tão focados na vida da carne e do pecado que estão se dormindo, insensíveis a qualquer movimento ou barulho que mostre para a verdade. Então nós temos que acordar do sono. Segundo, ressuscitar da morte. Desde o capítulo 1, nós estamos vendo os frutos de servir a Deus, porque somos selados com o Espírito Santo, e estamos vendo os frutos da carne, do mundo e do maligno, que nos mostra que estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós precisamos ressuscitar da morte. E para ressuscitar da morte, temos que crer em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para que possamos ressuscitar desta morte espiritual. E terceiro, sair das trevas para a maravilhosa luz. Cristo, ele diz no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. E depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Aqueles que creem em Cristo Jesus são a luz do mundo. E para ser luz, nós temos que sair das trevas para a luz. E para irmos à luz, temos que crer em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa luz. Então, o que nós aprendemos hoje? Que os incentivos para viver em santidade, nós temos que ter a certeza do julgamento, ou seja, quem não crer em Cristo Jesus será julgado, será condenado. Então, para termos esta certeza do julgamento, nós temos que crer que fomos criados para a glória de Deus e viver seguros pela fé em Deus, por meio de Cristo Jesus, selados com o Espírito Santo. E, como frutos da luz, produzirmos frutos
fazer sempre o que é agradável ao Senhor e não sermos cúmplices das obras das trevas. E Paulo nos ensina, desperta ao tu que dormes, né? Saia da morte, ou seja, ressuscite da morte e viva a luz. Seja a luz neste mundo que anda nas trevas. E assim nós vamos viver em santificação para a santidade. Que Deus nos abençoe, queridos. E amanhã nós vamos ver os outros dois textos, que é a sabedoria e o que é viver debaixo do Espírito Santo, debaixo da vontade do Espírito Santo. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Queremos, Senhor Deus, ter a certeza, pela fé em Cristo Jesus, que já somos salvos e que não seremos julgados, ó Pai. Porque em Cristo Jesus nós temos a justificação do nosso pecado, nós temos o perdão e nós temos a salvação pela fé. Também, Senhor Deus, aplique na nossa vida o desejo, a disposição de produzir frutos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, frutos da luz, para levar muitos que estão nas trevas a entender que em Cristo Jesus temos a luz da vida eterna e seremos salvos pelo seu sacrifício naquela cruz. Abençoe cada ouvinte, ó Pai. Coloque a tua mão de cura, de restauração. É a nossa oração hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.